Pessoal, então nessa videoaula relacionada ao Macrium, eu vou ensinar para vocês a como clonar do HD comum para um SSD. Meu Windows atualmente está instalado nesse HD Seagate Barracuda 500 GB. Eu estou usando ele nesse exato momento e eu irei cloná-lo para esse SSD aqui. Já formatei e criei a partição primária com 100 GB com o nome de Windows 10 SSD com a letra Z atualmente. Então vocês têm que fazer a mesma coisa, tá bom? Inicializo o volume, já tem um tutorial ensinando a fazer isso, tá bom? E cria uma nova partição. Feito isso, abre o Macrium versão 8.1 atualmente. Aqui você vai selecionar o disco para clonar. No meu caso vai ser o disco de número 1 MBR ST500, meu Seagate Barracuda de 500 GB. Então veja que se eu selecionar opções diferentes, ele vai mudando as opções para a opção selecionada, tá bom? Então seleciona de cima e toca em clonar esse disco. Ele vai abrir o assistente de clonagem. Então essa daqui seria a origem, beleza? Vou escolher o disco de destino, que vai ser meu SSD NVMe. Já está formatado e com a partição criada. Em seguida vou arrastar a partição do Windows para essa partição criada com o nome de Windows 10 SSD. Agora um detalhe muito importante, galera. Aqui eu estou clonando um disco MBR para um disco GPT, no caso meu SSD, tá bom? Eu esqueci de falar na videoaula principal do Macrium a respeito disso, mas você pode clonar para formatos diferentes de partições, tá bom? No caso, um esquema de partição diferente. No tutorial principal eu falei que ambos os discos precisam ser exatamente iguais nessa questão, né? Mas a verdade é que, lendo a documentação do Macrium, eu pude constatar que ele realiza essa clonagem para formatos diferentes. Ele faz a configuração certinho e depois basta você recriar os arquivos de boot do Windows, beleza? Apenas um detalhe muito importante aqui dentro, você não vai copiar essa partição aqui, tá bom? Essas partições pequenininhas que o Windows vai criando. Apenas puxa a partição principal da sua instalação do Windows, igual eu fiz aqui, beleza? Aí se quiser muda o layout, ou seja, aumenta o tamanho da partição. Aqui infelizmente não tem mais a opção para deixar o tamanho exato, né? No caso aqui era 100 GB, ele deveria ter mantido 100 GB. Agora não tem mais essa opção, infelizmente foi tirada, mas enfim, você pode vir aqui e escolher um tamanho específico, tá bom? Eu vou deixar assim, depois eu aumento pelo gerenciamento de disco, coloco mais alguns gigas de acordo com a minha necessidade, tá bom? Então configurou tudo certinho, toca em avançar. Como o meu Windows está criptografado com o BitLocker, ele vai exibir esse alerta. A seguinte unidade está criptografada e será clonada sem ativar o BitLocker, ou seja, vai ser clonada descriptografada. Aí depois é só ativar o BitLocker novamente, beleza? Toque em OK, avança. Confirma tudo certinho. Disco de origem, no meu caso ST500, Seagate Barracuda de 500 GB, para o meu SSD NVMe WD Black. Se quiser pode vir aqui em opções avançadas. Ele deixa marcada por padrão todas essas opções, tá bom? Isso aqui eu já ensinei a mexer no vídeo principal. Pode deixar tudo isso aqui do jeito que está. Se for um SSD, deixe marcada essa opção aqui, tá bom? Para ativar o trim. E é isso. Só tocar em concluir. Desmarca essa caixa, salvar como arquivo XML, isso aqui é para backups, tá bom? E deixa marcada a caixa executar backup agora, no caso a clonagem, né? Que ele enxerga como um backup. E aí é só tocar em OK. Aqui ele exibe um último alerta, né? As unidades a seguir serão sobrescritas, sem nenhum problema, não tem nada mesmo. Marca essa caixa e toca em continuar. E aí é só aguardar, beleza? Eu vou pausar aqui e já volto. Prontinho, rapaziada. Clonagem concluída, 16 minutos levou, tá bom? Bem rápido. Fechar o Macrium. Então aqui está o meu disco Z, meu Windows clonado no meu SSD. E agora vamos reiniciar o computador e fazer umas pequenas modificações no BIOS, tá bom? A minha BIOS está configurada para dar boot em partições MBR, ou seja, está no modo legado, Legacy, como podemos constatar aqui. Então eu preciso mudar minha BIOS para o modo UEFI, pois só assim eu poderei dar boot nesse novo Windows agora instalado em um disco GPT, tá bom? Então se atentem a esse detalhe. Vamos precisar também, galera, do Macrium Rescue Disk. Eu já ensinei a criá-lo, beleza? Lá no tutorial principal, peço que deem uma olhada. Esse daqui já está conectado, então vamos reiniciar o computador agora. Bom pessoal, então já conectei o Macrium Rescue Disk, o pendrive bootável, vou dar boot nele.
Minha BIOS é uma B450M Gaming da Gigabyte, então o menu dela aparece dessa forma, é só apertar F12. Então aqui observe que eu tenho duas opções, USB Disk UF e USB Disk normal. Após você criar o pendrive bootável do Macrium, ele te dá essas duas opções, tá bom? Eu pausei aqui o vídeo para mostrar para vocês. Então vocês irão dar boot na opção UF, caso o seu HD ou SSD clonado estiver no formato GPT, e vai recriar os arquivos de boot através dessa opção. Caso dê algum erro, por precaução, dê boot no pendrive do Macrium nessa opção, USB Disk, sem o F do lado, e faça o mesmo processo, recrie os arquivos de boot como eu vou ensinar mais adiante, só para garantir que vai dar tudo certo na inicialização do seu SSD clonado, tá bom? Então vou dar boot, só aguardar se carregar, tá bom? Então aqui está a sua interface. Para corrigir o bootloader, toque em restaurar e corrigir problemas de boot do Windows. Ele vai exibir essa janela e aqui ele vai identificar as instalações do Windows que ele encontrar em todos os armazenamentos conectados. Então aqui eu tenho uma instalação antiga no HD ST500 e o meu Windows clonado no SSD WD Black, tá bom? Esse Windows de cima eu vou ignorar da lista e vou deixar somente o Windows clonado na lista. Então selecione ele e toque em avançar. Aqui nessa etapa você vai escolher um armazenamento para salvar os arquivos de boot que o Macrium criar. Se você tiver vários armazenamentos conectados, igual aqui no meu caso eu tenho 2 HDs, escolha uma partição aleatória em um dos dois ou em um outro SSD que você tiver conectado para salvar esses arquivos de boot, tá bom? Veja que ele não vai exibir a partição do Windows clonado no SSD, tá bom? Ele só te dá a opção de salvar em um armazenamento separado. No meu caso eu vou salvar no ST2000, meu HD de 2 TB. Certamente ele vai exibir também seu pendrive bootável na lista. Não selecione essa opção dele, tá bom? Porque senão toda vez que você inicializar o computador, você vai ter que conectar esse pendrive para que o Windows consiga inicializar corretamente. Então não selecione nenhuma opção USB Disk, beleza? Somente armazenamentos fixos. E aí toque em avançar. Aqui nessa etapa deixe todas essas opções marcadas, tá bom? E toque em concluir. Aqui observe que no modo F deu um errinho, Update Partition Boot Sector. Pode ser que isso não interfira no boot, mas pode ser que interfira, tá bom? Então, por via das dúvidas, como eu falei, inicie o pendrive no modo normal, sem aparecer o F, e repete o processo. É a mesma coisa, tá bom? Marca essas caixas e toque em concluir. Observe que agora não mostrou nenhum erro, então criou o arquivo de boot com sucesso. Daí você reinicia o computador mais uma vez, acessa o seu BIOS novamente. Dentro do seu BIOS você vai acessar a guia correspondente às opções de boot. Na minha placa-mãe, essa guia se chama BIOS, uma B450M Game da Gigabyte, tá bom? Essa guia aqui. Então aqui precisamos colocar o armazenamento onde os arquivos de boot foram salvos na primeira ordem do boot. Boot Option Number 1, essa opção aqui. No meu caso eu escolhi o HD ST2000, então seleciono ele e aperto o botão mais para ele ir subindo na lista até chegar na posição número 1. As demais opções eu posso desativar, para que o BIOS não debute nessas opções de baixo, tá bom? É só selecionar e marcar Disabled. Vai fazendo isso com todas. Opcionalmente, você pode colocar seu SSD na segunda ordem. Não deve adiantar de nada, mas você pode colocar só para garantir que o boot vai ocorrer de forma correta, tá bom? Eu não creio que vai adiantar muita coisa, porque os arquivos de boot foram salvos no ST2000, no meu caso, tá bom? Então, obrigatoriamente, ele tem que dar boot nele, para poder reconhecer o Windows clonado. Daí é o seguinte, galera, como eu clonei meu Windows para um SSD formatado como GPT, se eu quiser que ele funcione no modo F, eu preciso habilitar o F na minha BIOS e o boot seguro, tá bom? Na minha placa-mãe essas opções se encontram dentro da guia BIOS mais uma vez. Então aqui observe que eu tenho a opção chamada CSM Support. Essa é uma tecnologia que oferece uma espécie de suporte híbrido aos dois modos, o F e Legacy. Se eu deixá-lo habilitado, ainda que minha partição esteja no formato GPT, meu Windows será inicializado corretamente, tá bom? Pois esse CSM Support, ele faz uma espécie de adaptação e ele faz o computador bootar do Windows, independente do estilo de partição onde ele foi instalado. Ele faz uma espécie de gambiarra ali e aí você consegue utilizar a sua partição no formato GPT no modo Legacy, tá bom? Mas se você quiser habilitar o F, você tem que desativar esse CSM Support. É só dar 2 cliques aqui nele e selecionar Disabled.
Daí em seguida você navega até Secure Boot, boot seguro, e habilita essa configuração. Vai aparecer essa mensagem, é só tocar em OK, tá bom? Pode ignorá-la. Fazendo isso, você está configurando seu sistema para inicializar o Windows no modo UEFI. Confirma a ordem do boot se está certinha. Daí em seguida é só vir até a guia Save and Exit na minha placa-mãe e dar 2 cliques nessa opção para salvar, tá bom? Caso o seu Windows não se inicialize, você volta até BIOS, habilita o CSM Support. O boot seguro será desabilitado automaticamente. Daí em seguida salva novamente e tenta dar boot no seu Windows, tá bom? Eu vou desabilitá-lo. Vou deixar o BIOS no modo UEFI, né, com o boot seguro habilitado, e vou salvar as configurações. Então vou salvar e sair, e vamos ver se o sistema se inicializa de forma correta. Ele está aplicando as configurações, e pronto. Quando ele está no modo UEFI, ele não carrega o logotipo do Windows, ele mostra esse negocinho girando aqui, e já carrega diretamente o sistema. Tá vendo? Então tudo funcionando corretamente, só inserir a senha do meu usuário. E pronto, galera, o Windows clonado no SSD inicializado com sucesso no modo UEFI. Para confirmar se está no modo UEFI ou herdado, abra o menu Iniciar, digite System e abra o System Information. Ou aperta o Windows mais a letra R e digite MSInfo 32. Aqui dentro, na seção Modo da BIOS, observe que o meu está no modo UEFI, tá bom? Se você habilitar o CSM e desabilitar o boot seguro, certamente sua placa-mãe vai inicializar o Windows no modo herdado, tá bom? Independente da partição estar no formato GPT ou MBR, pois embora o Windows exija, né, o modo UEFI para inicializar uma instalação do Windows numa partição GPT, algumas placas-mães conseguem dar boot no Windows nos dois modos, faz uma espécie de boot híbrido, tá bom? Para você não ter que ficar alterando lá no BIOS o modo de boot. A diferença é que você não consegue usufruir da tecnologia, né, das mudanças e dos benefícios do modo UEFI. Somente isso basicamente, incluindo o boot seguro, tá bom? Agora, se você clonou o seu Windows para um SSD formatado como MBR e previamente estava no modo MBR também, então você não precisa alterar nada no BIOS, somente a ordem do boot como eu ensinei, tá bom? Então tudo funcionando corretamente. Aqui vemos o SSD, cadê? Aqui, ó, tá vendo? O disco principal, o disco local C. Aí agora é interessante que você limpe a partição antiga contendo a sua instalação antiga do Windows, para evitar conflitos. Mas para você fazer isso, você abre o CMD, preferencialmente com um pendrive de boot do Windows. Ou caso você conseguir inicializar o SSD clonado, você pode vir por aqui mesmo, abrir o Disk Part, listar os discos, List Disk. A minha instalação do Windows antiga estava salva no HD disco 0, 465, mas vou dar um exemplo com o disco 2. Então Select Disk 2, que é meu SSD, List Partition. Então aqui eu tenho a partição primária do Windows, tá bom? No caso a clonada, né? Então vamos supor que aqui fosse a instalação antiga do Windows. Era só digitar Select Partition 2 e Delete Partition e aperta Enter. Poderia usar o comando clean? Poderia, porém nada recomendável se sua intenção é deletar especificamente essa partição selecionada. Se você dá um clean aqui, o Disk Part vai deletar a sua partição do Windows e qualquer outra partição que contiver nesse disco selecionado, tá bom? Eu cometi esse erro, eu estava com sono, né? Fiz isso no disco 0, onde eu tenho essa partição aqui de 370 GB e eu acabei apagando tudo. Obviamente eu recuperei com o Mine2 Partition Wizard, tá bom? Dá para recuperar de boa, mas se atentem a isso. Na hora de apagar uma partição especificamente que você selecionou, é Delete Partition. Não dá um clean para não apagar tudo, tá bom? Aqui eu já apaguei. Meu Windows antigo estava no HD Seagate Barracuda de 500 GB. Eu vou mostrar aqui para vocês no gerenciamento de disco. Esse HD aqui tá bom. Então veja que o espaço já está como não alocado. Já formatei, já apaguei. Eu tinha apagado essa partição, recuperei. Então está tudo correto. Somente a minha partição clonada aqui no SSD, tá bom? Então é bem simples, galera, clonar o Windows de um HD para outro HD ou SSD. Eu já tenho um tutorial super completo ensinando a clonar
para o HD, de HD para HD. É um tutorial bem longo, peço que vocês assistam, tá bom? Para aprenderem a criar o disco de recuperação do Macrium, mas para clonar para o SSD é basicamente o mesmo processo. Apenas observe se o setor, os bytes por setor são os mesmos, tá bom? Para confirmar, abra o CMD e digite o comando fsut espaço fsinfo espaço ntfsinfo espaço letra da unidade, que corresponde ao seu SSD, no meu caso letra C, 2 pontos. Opa, errei uma letra aqui. ntfs info, letra da unidade. Então aqui veja que os bytes por setor 512, bytes por setor físico 4096. É o padrão para a maioria dos armazenamentos, HDs, SSDs, tá bom? Você provavelmente não vai ter problemas com isso. Agora, se for um HD muito antigo, que você estiver clonando para um SSD moderno, é preciso se atentar a isso, tá bom? Nos bytes por setor, pois essa pode ser a causa do erro, tá bom? Então espero ter ajudado vocês. Se gostaram desse tutorial, por gentileza deixa o like, se inscreva no canal. Um abraço.